E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, então hoje nós vamos falar de uma matéria de química orgânica dando sequência aos hidrocarbonetos, né? Nós vamos falar sobre a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos. Nessa aula, a gente vai falar apenas dos hidrocarbonetos de cadeia normal, tudo bem? E como se dá nome aos hidrocarbonetos? Pessoal, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ela foi padronizada pela IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. E o nome dos hidrocarbonetos, como qualquer outro composto orgânico que a gente vai aprender com o decorrer das aulas, ela é baseada em três partes: um prefixo, um infixo e um sufixo, tudo bem? O que significa o prefixo? O prefixo corresponde à quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia carbônica. Então, por exemplo, se tiver um carbono, você usa o prefixo met. Se tiver 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Existem outros prefixos a partir de 10, mas a gente ensina até 10, que é aqueles que mais costumam cair em exercícios e vestibulares, tudo bem? Então esse é o prefixo que você utiliza de acordo com a quantidade de carbonos que tem na molécula, tudo bem? A segunda parte do nome, o infixo, está relacionado ao tipo de ligação que eu tenho entre esses carbonos, tudo bem? Então, se eu tiver apenas ligações simples, eu uso o infixo an. Se tiver uma dupla, eu uso en. Se tiver uma tripla, eu uso in. E se tiver duas duplas, eu uso dien. Tem outros infixos, mas como eu disse aquela hora, esses são os que mais costumam cair também. Então, se na cadeia carbônica eu tiver só ligação simples, an. Se tiver uma dupla, en. E assim sucessivamente. E o sufixo está associado à função orgânica que pertence a esse composto orgânico. Como a gente está falando primeiramente só de hidrocarbonetos, então por enquanto a gente vai utilizar apenas a terminação O, tudo bem? Então vamos aplicar para a gente entender? Começando pelos alcanos, a gente viu nas últimas aulas que alcanos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta formada apenas por ligações simples. Então como é que eu dou nome a este alcano? Então vamos usar a regrinha da IUPAC. Como eu tenho dois carbonos, eu utilizo o prefixo et. Et. Como entre os carbonos só tem ligação simples, então uso o infixo an. An. E todo hidrocarboneto é terminação O. Então o nome desse hidrocarboneto, etano. Olha que simples, pessoal, tudo bem? O etano, como muitos outros carbonetos nós vamos ver, é um derivado muito importante do petróleo, que a gente vai falar em outras aulas sobre o petróleo também, tá bom? Olha aqui esse outro composto orgânico aqui, que interessante. Você percebe que cada vértice é carbono, a gente aprendeu isso em outras aulas, certo? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, prefixo but. Então vamos lá, but. Como só tem ligações simples, o infixo é an. E como se trata de um hidrocarboneto, lembrando que hidrocarboneto é só formado por carbono e hidrogênio, terminação O. Nome do composto, butano. O butano, ele é um dos principais constituintes do gás de cozinha, tudo bem? Juntamente com o propano. Pessoal, vamos dar o nome desse último alcano aqui, que eu quero fazer uma ênfase importante sobre esse cara, tudo bem? Como só tem um carbono, o prefixo é met. Como não tem outro carbono para a gente analisar a ligação, como só um carbono, a gente considera como referência an, como ligação simples padrão. Terminação O, o nome dele é metano. O metano, pessoal, é o alcano mais simples que tem. E ele é o principal constituinte do chamado gás natural. Aqueles que vêm de gasoduto da Bolívia até o Brasil, tudo bem? O metano, ele também pode ser produzido a partir da fermentação anaeróbica de material orgânico. Então, aquele material orgânico que vai sendo decomposto, ele é decomposto por bactérias anaeróbicas, ou seja, que proliferam na ausência de oxigênio e produz esse metano. Por isso ele pode ser chamado de biogás e é produzido em biodigestores, tá bom? Já teve questãozinha do Enem que falou sobre o metano e sua produção em biodigestores, então fica ligado nisso, tudo bem? Pessoal, vamos falar agora dos alcenos, alcinos e alcadienos, tudo bem? Alceno, alcino e alcadieno tem uma relaçãozinha muito importante que eu quero falar para vocês, mas vamos primeiro aplicar a regra da IUPAC, tudo bem?
Nesse alceno, são hidrocarbonetos quando apresenta uma ligação dupla. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. 2 prefixo et. Muito bem. Et. Como eu tenho uma ligação dupla em fixo é em. Então vamos por aqui, em. Hidrocarboneto, por enquanto, sempre a terminação o. O nome desse cara, eteno, ok? O eteno, pessoal, ele também tem uma nomenclatura usual. O que é uma nomenclatura usual? Essa nomenclatura eteno é a nomenclatura oficial. Oficial é aquela que é parametrizada pela IUPAC. A nomenclatura usual é como se fosse o apelido do composto. Nem todos os compostos têm, mas ele é muito usado no meio laboratorial, no meio comercial. Esse eteno também é conhecido como etileno. E o etileno, também chamado de eteno, ele é o principal monômero na produção de um polímero chamado polietileno, que a gente vai ver lá na frente quando falar de polímeros também. O etileno, pessoal, ele também é o gás responsável pelo amadurecimento das frutas. Então você já deve ter ouvido que os antigos tinham o hábito de colocar embalado no jornal uma fruta verde e uma madura, né? Por que eles faziam isso? Porque quando a fruta está madura, ela começa a liberar esse etileno, que foi importante no processo de amadurecimento. Depois que está maduro, libera esse gás etileno. Se você tiver condicionado dentro de um jornal, por exemplo, uma fruta verde e uma madura, a madura transferirá todo o etileno para a fruta verde e aí amadurece mais rápido, tudo bem? Pessoal, agora eu quero chamar a atenção para esse composto aqui, tudo bem? Presta bastante atenção. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos prefixo but. Perceba que nesse composto eu tenho uma ligação dupla em fixo de dupla em. Como se trata de um hidrocarboneto, terminação O. Só que agora, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe muito importante. Vocês perceberam que entre o but e o N eu deixei um espacinho? Por quê, jura? Porque eu coloquei essa observação muito importante que eu quero que vocês entendam comigo. Alcenos, alcinos e alcadienos. A partir de 4 carbonos, então é de 4 em diante, 3 ou 2 não precisa, de 4 em diante, deve-se indicar a posição da insaturação, ou seja, da dupla ou da tripla, iniciando a numeração pelo carbono da ponta mais próximo da insaturação. Então, quando você tiver alceno, alcino ou alcadieno a partir de 4 carbonos, você tem que indicar a posição da dupla. Jura, mas como eu vou indicar essa numeração? Você vai numerar os carbonos de uma ponta a outra. 1, 2, 3, 4. E quem vai ser o carbono de número 1? O carbono da ponta que essa dupla ou tripla estiver mais próxima. Então, olha aqui como jura. Se você perceber essa dupla, ela está mais próximo dessa ponta direita do que da ponta esquerda. Então, eu vou numerar da direita para a esquerda. Entenderam, pessoal, porque eu comecei a numerar de lá? Porque a dupla está mais perto daquele carbono. E se a gente for numerando de lá para cá, percebe-se que a dupla está entre os carbonos 1 e 2. 1 e 2, então eu vou pegar o menor número, que é 1, e esse composto chamará but1eno. No caso, a função daquele número 1 é indicar a posição da ligação dupla. Tudo bem? Pessoal, muito importante, tá? Talvez vocês façam alguns exercícios que esse número pode aparecer antes, um buteno, ou no final, buteno 1. Se isso acontecer, é porque antigamente na resolução da IUPAC, que rege, que parametriza esses nomes aí, podia se indicar antes ou depois do nome. Na regra atual da IUPAC, nesse ano que nós estamos, ok? O número deve ser colocado no meio. Então, se você pegar algum exercício que o número está antes ou depois, ele não está errado, ele só é um exercício um pouco antigo. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir então? Vamos falar de alcinos. Vocês lembram nas últimas aulas que a gente comentou que alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem uma ligação tripla. Então vamos lá. Quantos carbonos eu tenho nesse alcino? 2. 2 carbonos, prefixo et. Como tem uma ligação tripla, o infixo é in. Olha aqui, ó, tem uma tripla in. Terminação o. Esse composto é o etino, composto de nome oficial etino. O etino também, pessoal, ele tem um nome usual. Ele também pode ser chamado de acetileno
O acetileno ele é muito usado como combustível de maçarico para fazer solda de portão, porque ele é um combustível que energiza muito, ele é extremamente energético, tudo bem? Vamos dar um nome desse então, pessoal. Perceba o seguinte, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Se eu tenho 6 vértices, quer dizer que eu tenho 6 carbonos, prefixo X. Opa, vamos lembrar? A partir de 4 carbonos eu tenho que indicar a posição dessa tripla. Lembrando, dá para perceber nitidamente que essa tripla está mais próxima da ponta direita, então eu vou numerar de lá para cá. Vai ficar assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Vamos lá, gente, dá para perceber nitidamente que a tripla está entre quais carbonos? 2 e 3. 2 e 3 eu pego o menor número, que é 2. E já indiquei a posição da tripla. A tripla está no carbono de número 2. Tripla, o infixo que eu uso é in. E a terminação O. Então o nome desse composto X2-ino. Tudo bem, pessoal? Para a gente terminar aqui dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, daqui a pouco a gente vai falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, tudo bem? Olha aqui esse último caso. Alcadieno, nós aprendemos que alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, quando tem duas duplas. Olha aqui, ó, uma dupla, duas duplas, tudo bem? Então vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, prefixo X. Pessoal, agora que eu tenho alguns detalhes muito importantes que eu quero dividir com vocês. Vamos lá? Primeiro, como eu tenho duas duplas aqui, me fala, ó. Duas duplas, o prefixo é dien. Dien. E a letra de terminação, vocês já sabem, O. Galera, agora vamos lá. Dien está me dizendo que eu tenho duas duplas, então a gente deve indicar a posição das duas duplas. Como, Júlio? Então eu vou dar uma dica para vocês. Vocês percebem que essa dupla está mais perto dessa ponta e essa dupla está mais perto dessa ponta. Você pode proceder de duas maneiras. Você vai perceber qual ponta uma das duplas está mais deslocalizada. Dá para perceber que essa dupla está mais para a direita do que essa para a esquerda. Isso quer dizer que o carbono 1 é o dessa ponta. Nossa, Júlia, é muito difícil entender assim. Se para você foi difícil entender dessa maneira, o que você pode fazer? Você pode numerar a cadeia nos dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E ver aquela numeração que dê os menores números possíveis. Como assim? Vamos aplicar para vocês entenderem. Eu vou numerar de caneta verde da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de caneta vermelha, eu vou numerar no outro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, o que eu consigo perceber? Que na numeração verde, as duplas estão no carbono 2, porque entre 2 e 3 sempre o menor número. E a outra dupla está entre o 5 e o 6. Então eu considero o número 5. Tudo bem? Na numeração de caneta vermelha, a primeira dupla aparece no carbono 1 e a outra dupla aparece no carbono de número 4. 4 e 5 eu pego o menor. Pessoal, dá para perceber nitidamente uma coisa, que na numeração em verde, os carbonos, as duplas estão nos carbonos 2 e 5. E na numeração em vermelha, os números estão no carbono 1 e 4. O que eu consigo perceber então, gente? Que os menores números a serem considerados é o vermelho, porque 1 e 4 é um conjunto numérico menor que 2 e 5. Entenderam? Então a numeração que eu vou adotar é a numeração que está em vermelho e não a numeração que está em verde. Ficou claro, pessoal? Então, separado por vírgula, eu vou colocar a posição de cada ligação. Então vamos lá. A primeira está no carbono 1. E a segunda dupla está no carbono de número 4. E separado por vírgulas, você acabou de indicar a posição de cada dupla. Sempre em ordem numérica crescente, tudo bem? Então esse composto chama X14-dieno. Só fazendo um adendo, pessoal, antes da gente ir para os hidrocarbonetos de cadeia fechada, presta bem atenção. Você percebeu que eu deixei um espacinho depois do X? Por quê? Perceba que a palavra X termina em consoante X e volta em consoante D.
Toda vez que termina em consoante e volta em consoante, para ficar foneticamente mais fácil de falar, a IUPAC permite que você coloque uma letra A depois do X, ficando hexadíeno, senão a pronúncia fica muito ruim de falar. Perceba que a gente não faz isso em alceno e alcino, porque quando volta do número, ele volta com uma vogal. Como assim, Juro? But, eno, e é uma vogal. Então você pronunciar buteno fica foneticamente mais coerente. Aqui ficaria hexdieno, então eles permitem que coloque essa letra A. Tudo bem, pessoal? Essa é a regra de nomenclatura para hidrocarbonetos de cadeia aberta normal. Agora a gente vai falar das regrinhas de cadeia fechada, tudo bem? Se liga aí. Pessoal, vamos aí então finalizar nossa aula falando então da regra de nomenclatura oficial, agora dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, tudo bem? E quando a gente fala cadeia fechada, a gente lembra dos ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos e os aromáticos, tudo bem? Vamos lembrar um por um então. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, não aromática, formada apenas por ligação simples. Como eu dou o nome a ele? Pessoal, a regra é a mesma que eu ensinei agora há pouco para vocês. Vamos lá? Usem um pouco a lógica. Se eu tenho aqui um triângulo, quer dizer que são quantos carbonos? 3. Prefixo de 3, prop. Vamos lá então. Prop. Como só tem ligações simples, o infixo é an. E a letra de terminação, o, propano. Porém, pessoal, espera um pouquinho. Como se trata de uma cadeia fechada não aromática, segundo as regras da IUPAC, toda cadeia fechada não aromática deve preceder a palavra ciclo. O ciclo para indicar que é uma cadeia fechada. Então, o nome correto desse composto é ciclopropano. Você pode escrever ciclopropano tudo junto ou separado por hífen. Aí é facultativo, tudo bem? Aqui, mesma coisa, ó. Se é um hexágono, são 6 carbonos. Prefixo de 6 carbonos, x de hexágono. Você pode fazer essa analogia, tudo bem? X. Ligação simples, infixo an, que a gente viu agora há pouco. Ligações simples, infixo an. E letra de terminação o. Como trata-se de uma cadeia fechada, temos aqui então o ciclo hexano. Perceba que agora, pessoal, eu coloquei o hífen. Juro, eu poderia colocar sem hífen? Poderia. Mas essa palavra, se você for escrever sem o hífen, olha o que acontece com ela, ó. Ciclo hexano. Perceba que quando você escreve as duas palavras juntas sem hífen, o H some. Isso é uma questão da gramática da língua portuguesa, pessoal. Por quê? Não existe nenhuma palavra da língua portuguesa que eu tenha H no meio da palavra como início de sílaba. Então, nos casos de ex e ept, que começa com H, quando você escrever tudo junto, você tem que retirar esse H. Nos casos do ex e do ept. Tudo bem? Pessoal, vejam, eu quero que vocês façam uma analogia do ciclano para o cicleno. Perceba. Aqui também é uma cadeia fechada, não aromática, só que agora tem uma ligação dupla. O que muda? 3 carbonos, prefixo prop. O que muda é que agora tem uma ligação dupla. Por ter ligação dupla, o infixo é en. Então, propeno. Ou porque todo hidrocarboneto termina em o. E antes, não pode esquecer, tem que pôr a palavra ciclo. Ô, gente, compara os dois compostos e compara os dois nomes. Percebe que o que muda do outro é só o an para o en? Ciclopropano virou ciclopropeno. Vamos fazer a analogia para o de baixo? Se esse é o ciclo hexano e o que muda aqui é que tem uma ligação dupla, então aqui seria o ciclo hexeno. Esse en indicando a posição da dupla, indicando que tem uma ligação dupla, tudo bem? Diferente dos alcenos, alcinos e alcadienos, ciclanos e ciclenos você não precisa indicar a posição da ligação dupla, tudo bem? Para terminarmos, pessoal, os aromáticos, uma classe muito específica dos hidrocarbonetos. Os aromáticos, eles têm nome convencional, eles não se apoiam nessa regra da IUPAC, é um nome convencional. Toda vez que você vê um anelzinho, esse é o anel mais simples que tem, é o aromático mais simples que tem. O nome dele é benzeno.
Benzeno é o nome padrão dele, gente, é decoreba, você precisa decorar o nome dele. O benzeno é um dos mais simples e mais importantes dos aromáticos, tá bom? Toda vez que você for abastecer seu carro numa bomba de combustível a gasolina, você vai ver que tem um adesivo assim, ó, essa substância contém benzeno, substância cancerígena, porque ele é um solvente apolar e ele auxilia na diluição do refino da gasolina. Porém, ela é extremamente cancerígena, tem que tomar muito cuidado com o benzeno, ok? Então, um anel aromático, benzeno. 2 anéis aromáticos, um do lado ao outro, a gente chama isso de naftaleno. O naftaleno, pessoal, é a matéria-prima da naftalina. A naftalina, aquelas pedrinhas brancas que eram colocadas antigamente no armário, que sublimava, virava aquele gás dentro do armário, ficava um cheiro bem forte, para tirar fungo, traça da roupa, matar barata, tá? Mas já é comprovado também que ele é extremamente cancerígeno, então cuidado com o naftaleno também, com a naftalina. E 3 anéisinhos tem o nome padrão de antraceno. Então perceba que os aromáticos, eles não recebem nome apoiado nessa estrutura estabelecida pelo IUPAC, eles têm nomes convencionais, benzeno, naftaleno e antraceno, tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal e vamos à próxima aula aí, aguarde que aí a gente vai falar de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Valeu? Obrigado e até a próxima, pessoal!